Olá, Luzia, seja bem-vinda. Bem-vinda, Franciele. Nossa palestrante já entra online e a nossa equipe também. Boa noite, bem-vinda, Viviane. Bem-vinda, Camila. Oi, boa noite, obrigada. Oi, Camila, bem-vinda. Oi, meu amor, tudo bem? Camila é minha amiga. Você viu? Estou aceitando suas recomendações aqui. Ah, você não vai se arrepender, Camila. Aquele momento de ansiedade, tensão. Acho que a gente pode conversar até entrar todo mundo. Boa noite, Vivi. Bem-vinda, Marilena. Boa noite, Malu. Boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite, Camila Godoy. Contorno Produção. Olha que nome bonito. Everton, Franciele, boa noite. Animada, Viviane? Tensa. O pessoal fica desafiando a gente, né? Sempre a novas experiências. Ué, cadê a Letícia? Não chegou ainda? É muito gostoso, mas é tenso também, né? Os desafios. Situação nova é sempre tenso. Ó, Malu, hoje é o seu tema, hein? Pois é, esperei até. Hoje. Esperei ansiosa por isso. Deixa-me ver, Camila Godoy, que já está aí, você atua na área de educação infantil? Franciele? Oi? A Camila, sou eu, tá? Estou na Prefeitura de Santo André com uma turma de educação infantil de 4 anos e trabalho na Prefeitura de São Caetano com fundamental, 4 anos. Ah, que legal. Muito bom. E foi, Everton? Ah, meu microfone tá ligado. Tá vendo? A Letícia tá me perguntando umas coisas aqui. Até quem é coordenador erra essas coisas de vez em quando. Pois é, pra vocês verem. Olha, eu consegui consertar minha falha da manhã. Eu estou gravando agora. Eu já vi. Você descobriu qual era o problema? Descobri, tinha 2 organizadores, eu e o observatório.
Ah, entendi. Aí travou, mas agora tá tudo certo. Então tá bom. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Regiane, Robson, Sueli. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Você é da educação infantil, Sueli? Não, eu estou no fundamental esse ano. Ah, mas tá. eu não perderia por nada uma conversa com você. Estou morrendo de saudade. Obrigada pelo carinho, obrigada pela participação. E entre a educação infantil e o ensino fundamental, existem várias questões que são muito próximas. Até a afetividade, eu sei que vou contar uma historinha, não começou, mas não tem problema, falar para quem já está aqui. O artigo de hoje fala da importância da afetividade na educação infantil, mas não é só na educação infantil, no ensino fundamental também é importante, e até na universidade é importante. Sim. Vocês sabem que o ano passado, no primeiro semestre, eu dou aula para os alunos que ingressam na universidade. No primeiro dia de aula, eu falei do plano, da disciplina. Acho que não tem ninguém aqui que vivenciou essa experiência, mas vai ter gente que vai entrar. Minha monitora que estava lá, ela vai entrar depois. Então, eu apresentei o plano de ensino, e daí eu distribuí um texto que era bem curtinho e pedi para eles se dividirem em grupos para lerem, e depois a gente ia comentar. Pedi para eles responderem uma questão e depois a gente ia comentar. E eu fui circulando pelos grupos de um lado, meu monitor era um monitor aquele dia, estava circulando do outro, daqui a pouco ele vem e fala assim para mim, ó, tem uma menina ali chorando. Falei, meu Deus, não acredito, né? Fui lá, nunca tinha acontecido isso comigo na universidade. Uma gracinha de menina, 17 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, e estava chorando. Ela estava próxima a um grupo assim, mas ela estava sozinha. Então, eu falei, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Precisa de alguma coisa? Está passando mal? Daí ela falou assim para mim, ninguém me chamou para fazer parte de algum grupo, então eu estou sozinha. Então, vejam só, isso é na universidade. Então, quando a gente fala aqui da afetividade, não é só para a educação infantil, não, é para todo mundo. Sim. Eu conversei com o grupo que estava ao lado, daí o grupo puxou a menina, tal, e foi até o grupo que ela foi trabalhando depois, durante todo o semestre. Mas é uma menina de 17 anos, então a afetividade, ela é muito importante. E eu estou dizendo isso porque às vezes a gente fala assim, educação infantil? Não, eu já estou longe disso, não é minha área. Só que tudo que é importante lá é importante para todos os outros níveis também. Verdade, Marilena, verdade. A relação com mesmo. o aluno é fundamental também. Isso é verdade. Quem mais que está aí? Arnaldo entrou agora, boa noite. A cidade de vocês está calor ou está frio? A minha aqui esquentou, gente. Olha, tem um boato rodando por aí que o Nordeste agora é a nova Europa. Poxa vida, isso eu já vi. O pessoal põe foto lá no Facebook. Não é boato, não. Viu? Nas férias de julho. Estou em Areia, Paraíba, e está abaixo dos 30 graus. Quanto? Abaixo dos 30, está em média de 28 graus nesse momento. Areia, Paraíba. Olha só. O que não faz um desenho no mapa, não é? É verdade. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Boa noite, Nathalie. Já entrou também Thaís, Robson, Adriana. Boa noite. Ainda não são 7 horas. Não, faltam 5 minutos ainda. Regiane, você é da educação infantil? Sim, eu trabalho com infantil, eu trabalho em 2 redes. Pela Prefeitura de São Paulo, eu trabalho com educação infantil já há 20 anos.
E em Santo André eu estou com ensino fundamental, com o 2º ano. Mas é como você disse, a questão da afetividade né, ela transcende a educação infantil, né? Transcende, exatamente. Então... E os seus alunos do fundamental, você está trabalhando remotamente com eles? Sim, sim. E como que está sendo a experiência? Ai, então, é tudo tão novo, né? É novo para a gente, é novo para os pais, A gente criou um grupo de WhatsApp, foi a forma que a gente conseguiu melhor se comunicar com os pais, não tem jeito, né? Os pais, nesse momento, eles precisam também de apoio, então, assim, a única forma que você consegue chegar um pouquinho mais próximo é o Zap. Então, eu estou conseguindo manter um contato bom com os pais da minha turma. Eu só tive um aluno que a gente não encontrou por nada, porque eu acho que a gente nunca vai atingir 100%, né, nesse ensino remoto, não tem jeito, alguém sempre vai ficar excluído. Infelizmente, porque nós fomos atrás, acionamos conselho, mas a gente não encontrou a criança. Mas, de uma forma geral, eles estão participando bem. Mas eu também trabalho numa realidade que ela me permite ter esse acesso, né, aos pais. Eles são participativos, é uma comunidade que participa muito. Eu tenho colegas que já não conseguiram nem no WhatsApp esse acesso às famílias, né? Mas não está sendo fácil, porque você envia as atividades, os pais dão um retorno daquilo que eles, né, conseguem, mas, na verdade, a gente... Não adianta, né? A gente, um trabalho é o professor e o aluno, né? Nada como você estar ali do lado da sua criança para você ver o que ele está avançando, o que ele precisa de ajuda, o que você precisa intervir. A gente está trabalhando no escuro, sim, na verdade, né? E é uma sensação muito esquisita, porque a gente procura fazer o nosso melhor, as famílias, eu tenho certeza que estão fazendo o melhor também, mas a criança, na verdade, está muito longe da gente, né? Por outro lado, como você disse, a questão da família, você está conseguindo conversar com as famílias por WhatsApp. Como nunca eu consegui. Foi isso que eu ia comentar, né? Que isso também é uma experiência nova para todo mundo. Sim. Porque uma das grandes dificuldades que as escolas sempre tiveram foi de ter essa relação com a família. E nesse período da pandemia, é uma questão que, pelo menos das experiências que eu tenho ouvido, está melhorando, né? Demais, demais. Eu acho que, assim, um dos ganhos dessa pandemia foi exatamente essa aproximação que a gente teve com as famílias. Porque eu acho que nunca os professores conseguiram parceria, pelo menos a minha realidade, a minha experiência, porque em São Paulo, com a educação infantil já é diferente. A gente já não consegue ter esse acesso, porque as famílias, elas já não interagem com a gente da mesma forma. Mas no fundamental eu estou conseguindo essa interação com a família de uma forma muito positiva. Eu gostaria que fosse assim também em São Paulo, com o infantil. Mas são realidades muito diferentes, né? E a gente tem que se adaptar à realidade que a gente está trabalhando. Sim. Né? Não tem jeito. É uma experiência muito nova, né? É nova para todos nós, né? Todos nós estamos passando por isso, como pai, como mãe, como professor, professora, tudo novo. Chegando mais gente aqui, boa noite para quem está chegando. Anne Gláucia, Angélica, Arnaldo já tinha falado boa noite. Bruna, boa noite, Bruna, que bom ter você aqui. Camila, Cíntia, Sirlene. Janaína é a aluna de C, Janaína? Isso mesmo. Ah, tá bom, tudo bem, Janaína? Não tinha aparecido aí ainda. Prazer ter você aqui novamente com a gente. Obrigada. Regiane, que eu já falei, Rosana. Tem aqui Secretaria de Sistemas, boa noite para quem estiver aí. Valquíria.
Muito bem, deixe-me ver. 7:01. Vamos esperar mais um minutinho e daí nós começamos. Se eu esqueci de falar boa noite para alguém nominalmente, eu peço desculpas. Entrou agora a Rosana, também boa noite, Rosana. A Rosana fez um sinal de positivo. Sandra. Ana Lúcia, boa noite. Maíra, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Ana? Tudo bem, vocês? Tudo Todo bem. mundo aí? Olá para todo mundo. Boa A Janaína noite. chegou antes que você, Ana. Tô vendo aí. Ela tá muito bem, hein? Dizem que um bom mestre é aquele que o aluno supera o mestre, ó, você já está... Já conseguimos. Já. Olha só, deixa-me ver aqui quem que escreveu, que é de Rondônia. Ah, tá, a Malu que é de Rondônia. E hoje, um dos nossos artigos, as autoras fizeram a pesquisa numa cidade chamada Surubim, em Pernambuco. E o outro artigo é do Rio Grande do Sul. Então, a gente está com dois artigos em dois polos, né, do Brasil. Sim, José Rogério, pode falar. Surubim, terra das vaquejadas. Ah, não sabia, não. Você... E secretário de Educação lá numa cidade vizinha, chamada Umbuzeiro, que é divisa entre Paraíba e Pernambuco. Bem pertinho de Surubim. Eu nunca tinha ouvido falar. Por um aspecto. Geralmente, quando se fala de educação infantil, que eu estou envolvido nos movimentos, eu sou o bendito entre as mulheres, mas que bom que temos mais rapazes aqui, não é? Tem. É que tem vários aqui que não são específicos da educação infantil, eles trabalham com ensino de ciências no Fundamental 2, e por isso que eles estão aqui, e que já são frequentadores assíduos aqui. No BIEB, aqui na Paraíba, eu me sinto bendito entre as mulheres. Mas é verdade, eu fui professora de pedagogia por muitos anos. Eu tive 3 alunos homens, todos os outros são mulheres. Na minha turma de pedagogia também era um homem. Bom, deixe-me ver aqui. 19h04, Everton, nós podemos começar? Já estamos com 57 pessoas aqui. Nós estamos recebendo inscrições agora. Se Nossa. puder esperar mais uns 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar. Tá bom. Ó, 58. Então, enquanto isso, eu vou até ler um comentário aqui do Robson, que ele falou da educação não formal, da importância da afetividade também na educação não formal. Muito bem, Robson. Ele trabalha com escoterismo junto com a Viviane. Tinha até esquecido que a Viviane trabalhava com escoterismo. Acho tão bonito esse trabalho. Bem legal. Janaína, e no ensino médio, como que você está com as atividades remotas? Você está conseguindo dar conta das atividades? São bastante atividades, sim, mas a gente está dando conta aos poucos, a gente vai adaptando com o dia a dia e vai conseguindo. Não é a mesma coisa que em sala de aula, né, mas a gente está se adaptando. A professora Regiane contou agora há pouco que teve um aluno que ela não conseguiu encontrar. Todos os outros ela está tendo contato. Isso acontece com a sua turma? Tem aluno que, assim, não foi encontrado ou está todo mundo participando? Como que está isso? Tem algumas pessoas que estão de fora por necessidade de não ter um computador ou um celular para fazer atividades, né, mas eles estão sempre tentando deixar atividades na escola, como a apostila, para a gente sempre estar tentando não deixar o aluno sem conhecimento.
mas na minha sala até que tá tendo bastante gente participando virtualmente. Tá. Alguém, José Rogério, você que já está com o microfone aberto, você tem aluno assim que não conseguiu contactar, como a Regiane falou, nesse período? Na verdade, professor, eu não estou em sala de aula, estou coordenador administrativo de ensino da cidade de Bahia, na região metropolitana. Ah, que legal! Nós temos cerca de 10 mil alunos. Nossa cidade, proporcionalmente, é a cidade que tem a quarta maior população morando em comunidades, favelas, no Brasil. Nós estamos encontrando grande dificuldade pela questão tecnológica de chegar até esses alunos, pelo contexto socioeconômico em que eles estão inseridos. E surge outro problema agora, que nós já estamos com aulas remotas desde o dia 4, né, de maio. Houve toda uma preparação, mobilização da rede, e agora há um outro fenômeno, que é a evasão virtual, né, que a gente está se preocupando com ela, além daquela evasão que já acontecia, virtualmente, com o passar do tempo, os alunos estão começando a se evadir também, já não conseguem acompanhar, e é um desafio, né, a cada dia. É um caminho nunca antes percorrido que a gente vai ter que aprender a caminhar, infelizmente, solitariamente, né? Nós não temos uma política nacional que nos guie, que nos dê uma orientação, mas estamos aí enfrentando o desafio. Como disse a professora, quem a gente não está conseguindo chegar presencialmente, aliás, virtualmente, a gente teve a ideia de colocar um mototáxi dentro da comunidade, distribuindo as apostilas na casa dos alunos. Poxa vida, parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Essa questão da evasão virtual é a primeira vez que estou ouvindo, porque a gente ouve muito isso na educação à distância, mas daí é nas universidades, né? Não é na educação básica. Interessante isso. Sou estranho, mas é realidade, né? Não, sou estranho, eu sei disso. Eu entendo que pode acontecer mesmo, porque se acontece no ensino superior com adultos, mais ainda com criança, né? Os alunos, às vezes, visualizam as atividades, mas não dão retorno. Certo. Tá bom, gente, então, nós vamos dar início, são 7h08. A gente costuma começar um pouquinho antes, a gente atrasou, porque o Everton falou que tinha gente que ainda estava fazendo inscrição agora e estava entrando. Educação infantil sempre puxa mais gente, né, Vivi? As outras reuniões, nós começamos com 50, 55 pessoas, chegamos num pico de 65, hoje a gente já bateu 70. Então, você foi premiada, viu, Viviane? Bom, para a gente começar, eu gostaria de combinar o seguinte com vocês, até porque a gente está com 70 pessoas aqui agora. Gostaria de... E a internet, vocês sabem, né? Esse horário da noite tem muita gente fazendo live, pensando assim, em termos de Brasil, né? Se a gente olhar no Instagram, tem muita live e tal. Então, gostaria de pedir que, enquanto a Viviane se apresenta, vocês fechassem a câmera de vocês, a imagem, para não sobrecarregar muito o nosso sistema, né? Para o tráfego. Daí, a hora que ela terminar, a gente vai abrir para discussão, daí todo mundo abre. Se alguém não conseguir fechar, não tem importância, tá? Porque eu sei que tem gente que está aprendendo ainda a mexer com essas coisas, a gente não acha o lugar certo para desativar. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, se tem alguém que ainda não faz parte da comunidade Movimentos Docentes, está convidado a entrar, que é um grupo aberto do Facebook, e hoje eu estou enfatizando esse convite, porque a partir de amanhã a gente vai continuar uma discussão de um documento, que daqui a pouco a gente vai falar qual é, e daí a gente vai dar continuidade a essa discussão que a gente inicia hoje. Também gostaria de lembrá-los que na próxima semana a gente vai ter um encontro muito interessante. O tema é o negro e a educação. Vocês se lembram que na semana passada a gente falou daquele menino que caiu do prédio, a gente fez um minuto de silêncio,
E na semana que vem, esse vai ser o tema aqui do nosso encontro, o negro e a educação. E, inclusive, a gente vai ter um formato um pouquinho diferente, a gente vai fazer um webinário, nós teremos 2 convidados, o Cássio Nascimento e a Luana Lima, serão 2 convidados para tratarem desse tema. Bom, no tema de hoje, nós deixamos para vocês 2 artigos disponíveis, os 2 artigos foram publicados esse ano, eles são bem atualizados da área de educação infantil. O primeiro fala da importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Ele fala ensino-aprendizagem na educação infantil. Mas um pouquinho antes aqui do início oficial, eu comentei que isso vai até a universidade, né? Esse artigo é uma pesquisa que aconteceu na cidade de Surubim, no Pernambuco. E o outro artigo é sobre relação entre adultos e crianças na educação infantil, mas que a gente também pode pensar em relação professor-aluno em todos os níveis da educação. E nesse artigo, o que ele tem de diferente é que ele destaca a importância da documentação pedagógica. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, como é chato fazer diário, como é chato anotar todas essas coisas. E ele aqui está mostrando a importância dessa documentação que às vezes a gente acha que é muito chato de fazer. E daí ele destaca a importância da escuta, né, do aluno, do acolhimento e da interação. Vocês vão ver que o conteúdo desses 2 artigos, eles estão muito presentes na fala da Viviane, mas presentes na prática, isso que eu acho muito interessante. O que ela vai contar da prática dela tem por trás, como pressuposto, a teoria que aparece nesses 2 artigos. E após a fala dela, eu vou citar depois para vocês os documentos que nós vamos disponibilizar amanhã, lá na comunidade, para a gente continuar a discussão. Bom, por que a Viviane? Eu queria dizer o seguinte, a Viviane tem uma coisa muito especial, ela é professora de educação infantil, assim como várias outras de vocês estão aqui, também são professoras. Então, qualquer um ou qualquer uma poderia estar no lugar da Viviane hoje, contando a experiência de vocês. E esse exercício que a gente vem fazendo nesses encontros é justamente para ouvir vocês, né? O que cada um tem para falar. A gente já teve 3 encontros anteriores, que outras professoras participaram de outros níveis, e hoje é uma professora da educação infantil. Então, a Viviane está com a palavra. Viviane, seja bem-vinda, muito obrigada. Pessoal que está aqui também, para quem eu não falei boa noite, porque tem gente que está entrando ainda, boa noite para todo mundo, obrigada pela participação. Viviane, fique à vontade para falar um pouquinho de você e fazer a sua fala. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todos. Eu vi muitas pessoas conhecidas, inclusive a Célia, que entrou, que foi a minha primeira PAD, que quem me apresentou o mundo da educação infantil lá em 2012. Ela recebia as crianças vestida de bruxa, de fada, sentava no chão, tirava o salto alto, saía da posição de vice-diretora para brincar. E o afeto começa ali, quando você recebe a criança com um bom dia, né, com um boa tarde, e acolhe, né, o acolhimento ali, inicial. Vou colocar a apresentaçãozinha que eu fiz de algumas coisas que a gente vivenciou na creche. Tem o antes, a gente começou o ano, recebendo essas crianças e compartilhando com eles o espaço. Tem alguns bichanos que vão aparecer de vez em quando no vídeo. A gente fez a adaptação, a gente recebeu essas crianças e eles começaram a explorar o espaço da creche, né? E o que a gente espera, né, que é a exploração, é o conhecer, o conviver, o estar entre os amiguinhos, o experimentar, e foi interrompido, né? A Regiane disse que não conseguiu contato com o aluno. Na creche, a gente teve bastante sucesso, conseguimos contato com todas as famílias,
somente 2 mães não quiseram participar do grupo, mas a gente teve contato. E no fundamental, a gente só conseguiu contato com 5, né? Bem ao contrário aí não tivemos o mesmo sucesso. Esse momento de interação deles, do experimentar, e a gente tá junto tocando, né? Tocando os espaços, tocando as crianças e deixando ser tocado por eles, porque eles trazem as vivências e as experiências, né, do que eles têm na sua comunidade. Muitos são primos. Essa creche tem bastante criança que é irmão, é primo, ou a mãe já teve filhos maiores que estudaram lá, né? A comunidade, ela é participativa. Na reunião de pais eu senti isso, tinha bastante pais presentes. Quando eu cheguei na creche, a gente iniciou o ano e eu iniciei nessa creche esse ano. Então, assim, estava conhecendo todo mundo e assustada com a realidade, com medo, porque eu tinha ficado mais de 2 anos com fundamental e 5º ano, e de repente para a creche assusta um pouco. E só tive surpresas maravilhosas. Foi muito gostoso descobrir esse universo, redescobrir o universo, né? Voltar para o infantil. Aqui tem mais um pouquinho ali da rotina do que a gente vivenciava. O parque, o plástico bolha, que eles adoram, né, os materiais, os espaços. E a gente optou por criar um grupo de WhatsApp, por ser a ferramenta mais fácil, né, de mais fácil acesso, e para ter o contato com as famílias, continuar estimulando o desenvolvimento, manter o vínculo, amenizar a dificuldade do distanciamento. Numa das primeiras mensagens que a gente mandou no grupo, onde a gente falava como estava sendo e o que a gente podia contribuir, e passou o recado da entrega das cestas básicas, que é o kit merenda que Santo André está disponibilizando. E uma mãe já solicitou, se alguém não quisesse, que ela precisava porque estava passando necessidade. Então, a gente começou também a ter esse olhar de ser um momento ali de conversa dessa família, que muitas famílias perderam o emprego, então não era só o fato de não ter mais a creche. Então, não tinha creche, não tinha renda e não sabia o que ia acontecer. A gente combinou de mandar semanalmente, né, uma proposta e desenrola durante toda a semana. Às vezes a gente até acrescenta alguns dias na proposta quando a gente vê o entrosamento, né? A gente teve dificuldades, todos, né? Tivemos, algumas professoras relutaram muito, e a falta de preparo, o equipamento que a gente tem em casa, qualidade da internet, a proposta que a gente ia pensar, que é diferente você pensar na proposta quando você tem um aluno ali para fazer a intervenção. E aí, quando você vai fazer essa proposta, espera que as famílias entendam a proposta e realizem, é mais complicado, né? Tem a timidez de produzir o vídeo, medo de ficar se expondo, o vídeo ser muito amador. Então, a gente começou a trocar um grupo de professoras para trocar as experiências, professoras da mesma creche, onde a gente mostrava o que uma estava fazendo, e assim foi diminuindo a ansiedade. E contar com a colaboração da família, que não é fácil. A gente tinha os horários que a gente ia poder interagir com as famílias. De início, o grupo ficava aberto o tempo todo, depois o grupo foi ficando em menores horários, foi ficando fechado, então a gente foi se adequando, até chegar no momento que o grupo fica aberto de segunda a sexta, os pais que estão trabalhando postam no final do dia, e a gente consegue observar, né, as interações e o que eles vivenciaram. Opa. Tem um momento que a gente fez a leitura do Cabelo de Lelê. A gente passou a proposta da brincadeira e o que lembrava a creche. E uma das nossas alunas, linda, a Manu, ela estava brincando com uma bonequinha branca. E a gente achou, né, que podia tocar nesse assunto, e foi uma semana antes do que aconteceu com o menino Miguel, e a gente começou a trazer. Então, a gente leu O Cabelo de Lelê, pediu para que eles construíssem depois fotinhos ali, retratos com as famílias, desenhos de cabelo, mostrando as diferenças e as bonitezas das diferenças.
E esse trabalho se estendeu e tem um videozinho de uma semana de interação no WhatsApp. Você pode colocar, Everton, por favor? Everton. É que ele conseguiu colocar o vídeo, eu não consegui compartilhar o vídeo. Será que ele não está ouvindo? Deixa eu tentar ver se eu consigo abrir. A gente fez um teste antes de iniciar. E ele havia conseguido, eu não tinha conseguido colocar o vídeo. Voltei. Todos aí? Todos aqui. Preciso do seu socorro, Everton, o vídeo. Agora sim. Que eu vi que você tinha saído da reunião. Na hora que eu fui colocar no vídeo aqui, caiu tudo. Poxa vida, é assim mesmo. Mas um minutinho que eu vou subir o vídeo então, tá, Vivi? Tá, obrigada. Vocês vejam que essa questão acontece todo dia em alguma reunião, né? Sempre tem alguém caindo. Hoje de manhã mesmo, eu estava numa reunião, a hora que eu fui falar, caiu minha internet. Essa dificuldade da comunicação a gente encontrou com algumas mães que não conseguiam baixar algumas coisas no celular, de imagem, porque o celular estava com a memória cheia, então elas foram relatando, a gente foi diminuindo a quantidade de coisas para tentar interagir, porque isso também é uma realidade diferente, né? Antes a gente estava ali todo dia, agora a gente tem que ocupar o espaço do celular da mãe ou do pai, é outra experiência. Oi, e amiguinho. Tudo é bom. É a história da Lili. É a história da Lili. E a música da Neguinho Assim. E a música da Neguinho Assim. Oi, gente, tudo bem com você? Você é seu amigo? Será que tem macarrão? Tem. Será que tem batatinha? O que tem na sopa do neném? Tem bolinha? Boa tarde. Tá frio. Mesmo assim, foi impressionante, infinito, amor de Deus. Viviane, como que esse vídeo foi elaborado? Os pais vão encaminhando, né? A gente faz a proposta, eles apresentam para as crianças, e aí alguns pais colocam a mensagem, a criança gostou ou não, e alguns mandam os vídeos ou as fotos das crianças. E uma das nossas auxiliares, ela se propôs a montar o vídeo da semana, e a gente dá esse vídeo de devolutiva para as famílias. E é muito gostoso ver que faz sentido, né, a proposta, assim, tem qualidade. O da sopa, que o Miguel tá ali, ele só fala da parte da balinha na sopa. A gente tinha trabalhado alimentos, então todo mundo compartilhou o que ia almoçar. E é engraçado que a que tá tocando violão, ela comeu toda a cenoura que o pai dela cortava para fazer a comida.
Então, eles compartilham, e aí as crianças comentam o vídeo do amiguinho. Então, a gente compartilha o aniversário, eles dão parabéns para os amigos. Essa semana teve um acontecimento grande no grupo, que foi o desfraude de uma das alunas. Então, todo mundo comemorou o desfraude, e as mães começam a trocar entre elas ali o momento de como está sendo. Ai, porque o meu fica irritado, como que vocês fizeram? Aí, quando desfralda total, de manhã, durante o dia e à noite, é motivo até para festa com as bonecas, né? Então, assim, a gente permitiu que eles entrassem nas nossas casas, né? Visse as famílias, a gente tirou foto com as famílias para mandar também, e eles começaram a apresentar as famílias deles, né? E era um contato que acho que foi a Regiane que comentou que a gente não tinha tanto na creche, assim, desse vínculo mais forte, né? A gente tem o contato ali, mas esse vínculo eu estou a um toque, né? Eu estou distante, mas a um toque desta pessoa, né? E a gente conseguiu aproximar alguns contatos de mãe pedindo, olha, tá fazendo muita birra, o que eu posso trabalhar? Talvez na creche não acontecesse esse pedido. A gente iria fazer a leitura de um texto numa reunião, mas não seria tão próximo. E a gente buscou documentos e mandou para ela alguns textos, vídeos, e ela já mandou o retorno, olha, ela está mais calminha, ela está obedecendo. Então, assim, essa troca ficou muito rica, né? Muito interessante. E tem muita gente que é contra a educação à distância, eu estou falando agora de uma forma geral, por causa da interação, que é uma das questões mencionadas no texto, né, no artigo sobre relação adulto e criança. Mas o seu relato e o vídeo mostra que isso é possível, né? E que tem sido positivo. Mas nós estamos numa praxeologia, como o artigo também diz, né? Nós estamos vivendo um experimento, na verdade, porque nós nunca tivemos essa experiência. E daí a gente está tateando todo dia, fazendo o melhor que a gente pode, e vendo o que acontece, né? O que é possível a gente fazer. O Paulo Foch traz muito isso, a minha coordenadora, ela trouxe para a gente as lives, eu ainda não conhecia, e ele traz muito essa fala, a gente não se preparou para esse ensino remoto. Sim. O ensino remoto aconteceu, então se vira. E foi muito isso, né? E está acontecendo, você está longe, mas você tem que estar perto para manter o vínculo, como você faz isso, como você se prepara, e o que vem depois, né? E como vai ser o depois, né? Agora, a gente conseguiu acomodar nesse grupo de WhatsApp, a gente está tendo a interação, mas o depois, quando a gente vai estar todo ali paramentado, cheio de EPI, o toque dessa criança, que eles trocam a chupeta, às vezes a gente não viu, já estava ali com a chupeta do amiguinho, o brinquedo vai na boca de todo mundo, na hora do soninho você põe num colchão, eles rolam e vão para o colchão do amiguinho. Então, a gente não sabe como vai ser esse cenário, e é um cenário que a gente tem um certo receio, né? Porque a gente, que nem o Paulo Foch fala, brincar e cuidar tá tudo junto, não dá para se separar. Brincar, cuidar e ensinar também faz parte, mas e agora como a gente vai fazer tudo isso, tendo que tomar tantos cuidados, né? Então, é um desafio. Sim, é um desafio. Você já citou, eu me perdi, você falou de algumas questões para o futuro, né, Vivi, como que vai ficar? Sim, a gente tem algumas informações, todas muito soltas ainda, porque a cada dia a gente recebe uma nova informação. De início, teríamos ali um EPI, avental, luva, máscara, e uma proteção, e proteção também para as crianças, redução do número de alunos, menos adultos nas salas de aula, mas a gente tem uma sala, às vezes, com mais de 20 crianças e 3 adultos. Nossa. Né? Então, assim, é meio estranho pensar como é que você vai reduzir mais ainda os adultos, né? 1 segundo com uma criança acontece os maiores acidentes, assim, eles são elétricos, e eles estão descobrindo, né? A nossa sala lá não tem a cadeira grande, né? Tem uma cadeira
mais alta, o restante é tudo no chão. Então, a gente põe o tatame, põe um tapete, para evitar que eles subam, porque eles ficam o tempo todo escalando as coisas. O armário, a gente põe uma corrente para prender a porta, porque eles abrem e entram no armário. Então, assim, como seria esse cenário com menos adultos ainda, né? E isso a gente pensa na educação infantil, na educação do fundamental também. Eu tenho uma turma de 3º ano, também não sabemos como vai ficar essa reorganização, né? Porque é que nem eu falei, cada hora uma informação diferente. Então, ainda está tudo muito incerto. A gente está indo uma semana de cada vez. A gente tem orientação que, por esta semana, continuamos no grupo de WhatsApp e torcendo para que essa pandemia acabe, que a gente possa voltar ao normal. Certo. A Nathalie fez uma observação aqui, nós não perdemos a interação, nós estamos tendo uma forma diferente de interação, né? Isso foi o que a gente acabou de ver aí nas fotos e no vídeo que a Vivi apresentou. E a Tatiana falou assim, a educação infantil é praticamente impossível a volta. No entanto, a gente sabe que ela é a primeira que vai voltar, né? Pelos protocolos que nós temos lido, a educação infantil é a primeira que vai voltar às atividades presenciais. E essa é uma grande dificuldade, né? Por conta dessas questões que a Viviane já apresentou, já citou. Bem, agora nós podemos abrir, Viviane? Claro. Vamos abrir agora para perguntas, comentários. Nós temos pessoas de vários lugares, tem gente de Minas Gerais, Paraíba, Rondônia. Então, vocês fiquem à vontade para fazer comentário, para dizer, ó, na minha escola está diferente, ou está parecido, ou mesmo quem Macapá, quem está no ensino fundamental, também tem algumas situações semelhantes e outras bem diferentes. Então, a palavra fica aberta aí, Vitória da Conquista, Camila. Vocês podem abrir, quem quiser pode escrever, eu quero falar, ou agora que não tem ninguém, né? Pode já abrir o microfone, abrir a câmera. Nesse momento de discussão, todo mundo fica à vontade. Agora, todo mundo pode abrir a câmera aí, para a gente até poder se ver, né, quando faz o relato. Oi, Cláudia, tudo bem? Agora que você apareceu aqui para mim. A Cláudia da Educação Infantil do município de São Paulo, com experiência de muitos anos também. Tem o Neco Vila, que é da cidade de Bilac, São Paulo. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Eu estou no interior de São Paulo, mas nunca tinha ouvido falar. Olha como a gente aprende, né? Cláudia, você abriu o microfone, você quer falar? Não, por enquanto não. A Giovana Tonzar tem uma pergunta, e mais para cima um pouquinho nós temos 2 comentários da Célia Gutierrez. Tá, só um minutinho, Everton. Você viu aqui uma observação da Maíra Mello, que ela tem uma amiga que está tentando entrar? Pera lá. Tá, é a penúltima aqui, antes penúltima. Tem a Alessandra Ramos, Francisca Paris. Olha que pessoa chique essa, de Paris. Mora em Ribeirão, mas é de Paris. Maíra, ela fez a inscrição, a sua amiga? Olha, eu acabei de colocar mais um pessoal aqui, entraram mais 7 pessoas. Nossa, então... Pede para ela entrar e sair novamente da sala, por favor. Maíra, se ela não conseguiu, por favor, pede para ela desligar, sair do link e colocar de novo, e daí deve aparecer. Tá. Everton, eu já me perdi. Quem você falou que era a primeira pessoa aqui, que era para falar? Não sei que a Viviane tenha conseguido pegar. Célia Gutierrez. Célia Gutierrez, tem um comentário dela. Isso, Célia, você quer falar? Ou é... Acho que seu microfone está fechado, Célia. Isso. Eu já estou aposentada. Eu já faz 5 anos que estou aposentada. Célia, o seu som está muito ruim, muito barulho. Eu acho que tem
vai dar para a gente ouvir. Célia, nós não estamos conseguindo te ouvir, tá com muito ruído. A Célia colocou da educação à distância. Isso. A Célia é a PAD que eu falei, que recebia todo mundo. Legal. Então, Célia, pode ser Tá chiando. Não dá para ouvir, tá chiando. Infelizmente, você vai ter que escrever, Célia. Nós trabalhamos juntas no CEL, que é um centro educacional unificado, que foi inaugurado em 2012. Eu fui estagiária, depois voltei coordenando o tempo de escola com educação social, e nos tornamos amigas fora de tudo isso, e com ela eu tive a experiência de ficar com algumas crianças do infantil. Ela cuidava do infantil, ela já se aposentou, mas a gente sempre troca figurinhas, né? E ela coloca que a questão dela é em tocar, em questão do tocar, da afetividade e afetar cheios de EPI. É o que me faz pensar neste novo ciclo. Estou cheia de questões aqui. E é o que a gente também fica angustiado. Como vai ser esse toque, como vai ser essa experiência cheia de EPIs, né? Luva, você vai aprender a sentir o toque com a luva, né? Ainda mais em berçário, criança pequena. O adulto vai ter que usar luva, não tem muito jeito. Ainda hoje eu estava lendo a questão das trocas de fralda, né? Que é uma questão complexa no berçário e precisa ter um protocolo muito rígido de saúde para ele ser conservado, né? Um protocolo sanitário. Agora eu acho que é a Giovana Tonzar. Giovana, pode falar. Boa noite. Boa noite, Marilena. Boa noite, Viviane. Viviane, eu queria perguntar se para as crianças da sua idade, da idade que você trabalha, se tem algum projeto, se vocês fazem alguma atividade para explicar o que está acontecendo agora, da pandemia, e explicar para as crianças, e queria saber se tiver um projeto, uma atividade nesse sentido, como que elas reagem, assim, como que é para essa idade? A gente explica de uma maneira um pouco diferente, né? Então, é um bichinho malvado, e o bichinho malvado pediu para a gente usar máscara, que senão ele vai atacar. Então, a gente fez vídeos com máscara, provavelmente ela está por aí, a Renata, que é minha parceira de sala. A gente gravou vídeo com máscara, explicando da importância de se proteger, pedindo para eles ficarem dentro de casa, não sair, obedecer a mamãe para pôr a máscara, porque eles não gostam, eles detestam, mesmo que seja de personagem, eles não querem usar. E foi logo na primeira semana, as mães começaram a trocar figurinhas sobre a máscara. Quem fazia, a do personagem, então elas mandavam foto das crianças usando máscara para incentivar os amiguinhos, né? Então a gente falou da importância de lavar a mão, então toda vez que a gente faz a abertura do grupo, que a gente abre todo dia por volta das 8 da manhã, dando bom dia. Então, a gente dá o bom dia, recebe ali o pessoalzinho, que já mandou a foto no dia anterior, a gente faz um comentário, e lembra do se cuidar, do usar a máscara, do ficar em casa, dá uma sugestão de alguma coisa diferente para eles fazerem, mas é mais assim, ali pincelando, mas é todo dia falando um pouquinho. Tem um livro bem interessante, Giovana, que a gente vai disponibilizar amanhã na comunidade, Movimentos Docentes. Quem ainda não está lá, pede para entrar. Esse livro está muito bonito, foi publicado agora no final do mês de março, comecinho de abril. Quem fez foi um grupo de educação infantil de Minas Gerais, chama assim, Carta às Meninas e aos Meninos em Tempos de Covid-19. É uma graça o livro, é muito bonito. Tudo ilustrado com desenhos infantis e a forma como ele conta, né, o que está acontecendo, por que não está indo para a escola, é muito bonito. Não é só para quem está na educação infantil, não, para quem está no ensino fundamental também dá para usar. Não é um livro muito longo, está bem interessante. E ele cita uma frase da Hannah Arendt que diz assim: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história.
Então, tem a ver com o que a Giovana perguntou, né, da questão da história, e que para as crianças, poder contar uma história é muito interessante. A gente que é adulto também, né? Não sei se vocês já viram um movimento que está tendo, chamado storytelling, que é contar histórias. O pessoal está usando muito isso, principalmente em marketing, dizendo que é importante, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente contar uma história da gente mesmo, se colocar dentro de uma história, porque isso faz sentido, né? Ter uma história para aquela apresentação que a gente vai fazer. Então, essa questão de contar histórias não é só para criança. Rubem Alves também escrevia uns livros, ele escrevia assim, esse livro é para crianças e para adultos. E eu amo os livros do Rubem Alves, tá? Tem umas histórias lindas, que aliás são mais para adultos do que para criança, né? Para criança a gente faz uma adaptação. E esse daqui está muito bonito, depois a gente vai colocar para vocês lá na comunidade, daí vocês podem pegar, ele é de livre acesso, é um e-book, então vocês podem divulgar à vontade. Respondido, né, Giovana? Respondido, muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço a sua pergunta. Obrigada a você. Everton, socorro, a gente se perdeu de novo, eu não sei quem quer falar. A Alexandra, ela falou que na minha escola, uma pesquisa, e a maioria dos pais não se sente segura em mandar seus filhos da educação infantil para a escola. Como será atender quem vai para a escola e quem ficará em casa? No nosso grupo, a gente teve uma mãe de uma criança que logo no começo, ela é enfermeira, ela deu positivo Covid, ficou entubada, ela se recuperou, está bem em casa, graças a Deus, mas ela falou que ela tem medo, e ela falou, pode voltar, meu filho, não vai, eu tenho muito medo, eu sei o que eu enfrentei, né? A gente não chegou a fazer essa pesquisa em relação aos pais dessa creche em específico, né? Tem mães que perguntam quando voltam às aulas, porque precisam retomar sua rotina, tem umas que não têm com quem deixar os filhos, então a creche atende para que elas saiam para ganhar o seu dinheiro, então é a incerteza de novo, né? A própria Alexandra, ou a Alessandra, eu não sei exatamente como que fala aqui, falou da questão da dificuldade de impedir um coleguinha de abraçar o outro. Já pensaram como vai ser difícil isso? Na volta? Como que você explica? Porque a gente que é adulto, já vê os adultos falando assim, nossa, que difícil, estou com saudade das pessoas, de chegar perto, de abraçar. E a criança pequena, então? Vai ser muito difícil para eles entenderem isso. A Malu comentou que ela tem dificuldade para ver esse novo modelo. Não é modelo, viu, Malu? É só um acidente de percurso, pelo menos na minha opinião é isso, é um acidente de percurso. E a gente está tendo que lidar com essa questão, né, com a pandemia, e a alternativa que foi dada foi a educação remota, mas isso não vai continuar, né, eu espero. Você quer fazer um comentário, Malu? Pode abrir o microfone aí. Não, é que a gente está tão acostumada com a educação infantil que uma das coisas principais é a afetividade, é o toque, é o olhar, o chegar perto, o segurar, o carregar. E como fazer isso? Por exemplo, a criança não vai mais morder a outra criança? Até parece. Isso seria bom. Isso seria muito bom não morder. É muito complicado, né? Mas, se Deus quiser, isso vai passar logo e a gente vai poder voltar a sentar no chão e contar história, e eles sentarem no colo, e abraçar o colega, e deitar perto do colega para ler um livro, para brincar. Se Deus quiser, isso vai passar logo. Não vai ser fácil, não, esse período que vai ter que ter todo esse cuidado, né? Quando voltar, né? Acho que você lembrou muito bem essa questão da mordida, porque uma criança morde a outra para demonstrar amor, né? Carinho. E ela gosta da criança, porque a forma dela fazer isso ainda é oral. Principalmente no berçário, no ciclo inicial lá da educação infantil, de 1 ano, 2 aninhos, né?
complicado. Realmente é difícil. É. Obrigada, Malu. A Inês comentou da máscara para criança pequena não é recomendada com menos de 2 anos, ela é recomendada para maiores de 2. É isso, né, Vivi? Isso, é que a nossa turminha, eles têm a partir de 2 anos, né? Então, por isso teve essa discussão. Pode usar a Eles máscara. iam para a escola para tomar a vacina, então por isso teve essa conversa entre as mães. Eles estão fazendo 3 aninhos esse ano, né? Tá. A Andrea comentou aqui que ela trabalha na cidade de Tiradentes, numa turma de 5 anos, e que ela tem dificuldade da devolutiva das tarefas. Uma proposta que surgiu no nosso grupo de professores é do cotidiano, a hora da comida, a hora do banho, a hora da escovação, para que as famílias registrassem esses momentos, porque fazem parte do aprendizado, né, faz parte do que a gente trabalha com eles na creche, né, e seria uma maneira mais tranquila da gente ter esse contato, esse desenvolvimento ali, para não ficar tão tarefa. Certo. A Andrea perguntou o nome do livro, é Carta às Meninas e aos Meninos em Tempos de Covid-19. Ele vai estar disponível no grupo Comunidade Movimentos Docentes, o Everton até colocou aqui. O livro é um e-book ilustrado, colorido, muito bonito, vocês vão amar. E é de divulgação livre, então vocês podem usar à vontade. O Everton também escreveu que vocês podem abrir em Kindle e outros leitores, não precisa ser no computador. Pode até abrir no celular, sem problema. A Fabiana comentou que, onde ela dá aula, eles estão fornecendo blocos de atividades e que os grupos foram criados para os pais tirarem dúvida do ensino fundamental e do ensino infantil. E a Márcia colocou que quem tem auxiliar tem um tesouro. Realmente, nós temos um tesouro. São presentes que a gente recebe, né? Nós temos, na nossa sala, tem uma estagiária de manhã, uma estagiária e uma ADI à tarde. E ela falou que é um professor para cada grupo de crianças, seja o grupo de 7, 9, 12 e a partir de 18 até 25 nas creches. Então, lá já teve a redução de adultos, são várias crianças, Maceió, diante da realidade, consideramos impossível voltar, pois trabalhar com criança exige aconchego, carinho, calor humano e toque. A Eli. Certo. Daí a da Malu, eu já comentei, a da Inês também. Agora é a Fabiana. Você conhece esse programa, Vivi? Eu não conheço. Eu acho que eu não cheguei nela ainda, deixa eu achar aqui. Ela pergunta assim, viram o programa do governo Conta Para Mim? Tá muito bacana. Fabiana, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Ixi, a Fabiana, acho que... Vamos ver. Eu não conheço esse programa, não. Eu também não. Alguém conhece? Eu não sei nem de onde é esse programa. Oi, eu conheço. Eu posso falar? Claro que pode. Não, na verdade é um programa bacana, mas é assim, eu tenho algumas críticas. São disponibilizados livrinhos em PDF para a família ler para as crianças. Eu acho isso sensacional, né? O problema é que a gente tem que compreender a dimensão e o cenário das famílias brasileiras e a disponibilidade que essas famílias brasileiras têm para proporcionar momentos de leitura. Então, aí eu acho que fica um pouco descolado do cenário que a gente tem. Mas é uma proposta interessante. São livrinhos em PDF para a família ler para as crianças pequenas. São bem editados, são historinhas bonitinhas, estão lá no site do MEC. Não é nada muito revolucionário, não. Tá. Obrigada, Francisca. Tem a Marielle que falou do glitter, que uma professora colocou o glitter para simular que fosse os vírus e para a criança lavar a mão. É bem interessante esse vídeo. É que como os nossos são pequenininhos, eles não conseguem ter muito essa noção do glitter. E a gente teria que disponibilizar o material para os pais. A gente vai agora, na segunda-feira, montar alguns kits, porque como foi estendido o prazo, né, de afastamento social, a gente vai distribuir massinha que já tinha na creche, um caderninho para eles fazerem como se fosse um diário de bordo e registrando,
o material que é deles e está lá parado, a gente vai colocar para que vá para casa, para que eles possam tocar nesse material e utilizar, porque vai acabar vencendo, né, massinha, tinta guache. Então, é direito deles usar, a gente vai distribuir para que leve para casa. Porque agora, segunda-feira, começa novamente a distribuição desses kits de merenda para as famílias. Então, a família vai até a escola para retirar o kit de merenda e retiraria esse kit de materiais para fazer as atividades. Essa questão do glitter na mão, acho que cabe bem para as crianças um pouco maiores, que já estão aí no ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, acho que cai bem. Nós temos uma pergunta da Ana. Vivi, você leva a bronca das mães nesse trabalho à distância? E depois uma da Amanda. Não levamos bronca, mas assim, logo no início, quando foi começar, tinha uma professora na creche que ela estava com uma suspeita, então estava afastada, e a gente precisava que as mães não levassem mais as crianças para a gente organizar as coisas para afastamento. Eu conversando com ela, falei assim, mãe, ela precisa ficar em casa, só tá vindo ela, é risco, não pode. Mas você não ganha para isso? Sim, mãe, mas agora não dá. Então, eu explicava com jeitinho, ela, vou pensar, talvez eu não traga amanhã. A mãe depois compreendeu todo o risco e ela participa super bem no grupo. Eu achei que eu fosse levar bronca dessa mãe e não levei ainda. Ai, que bom. É que nós levamos bastante, viu? Do Fundamental 2, Ana? Sim, levamos broncas. Também, às vezes, no ensino médio, né? A Sônia, a professora também do Diadema, ela é professora também do Fundamental e do Médio. Então, a gente leva bronca de todos os lados. É de aluno, mãe, que está estressada, que é um absurdo. Eu peguei esse material na escola, ainda quer que eu faça umas coisas? Me dá licença. E sai do grupo. Porque a gente acaba... Nós, cada professor que está indo atrás, né? Fazendo contato com os pais. Então, está bem difícil. São muitas broncas. A gente está levando de todos os lados. O fundamental está um pouco mais nesse sentido da bronca. Eu recebi a sala no meio do afastamento social, a professora que estava na sala foi para assumir um cargo de direção e eu recebi o terceiro ano. Então, eu tenho que montar a sala com os alunos que eu não conheço. E eles têm que aceitar a professora que eles também não conhecem. Eles me conhecem porque eu passo cantando nos corredores, então, de certo modo, eles sabem quem eu sou. Mas, assim, tá muito difícil ter o contato. E aí a gente tenta montar alguma coisa, mandar atividade pelo blog, não consegue acessar porque a internet não dá conta. Atividade impressa não tem para todo mundo. E aí os pais perdem a paciência, acham que estão fazendo muita coisa. No fundamental é bem mais complicado. São muitas limitações, né? Sim, o trabalho... Que nós enfrentamos, não está fácil. Mas a gente está superando tudo isso. Vamos superar, com a graça de Deus. Tem a Renata dizendo que vai ser um retrocesso em meio à pandemia, a volta, vai ser realmente muito difícil, eu espero que atrase um pouco isso, não seja agora em julho ou em agosto, não sei o que vai dar. A gente só sabe o dia de hoje, né? A Amanda Valença Pereira disse que tem uma pergunta. Amanda, você está por aí ainda? Fique à vontade para fazer sua pergunta. Deixa eu ver. Amanda está. Seu microfone está fechado, Amanda. Boa noite, tudo bem? Eu sou professora da educação infantil e eu falo aqui de Minas Gerais, né? Então, assim, nós estamos já ouvindo alguns, né, comentários em conversas com a secretaria, né, municipal aqui da cidade, da possibilidade de, né, estar voltando, mas com relação ao ensino híbrido, né, fazer uma divisão entre o horário com aulas presenciais, provavelmente dividindo a turma, porque são turmas, né,
com uma média de 19, 20, 21 alunos, e também fazer, então, assim, a aula presencial e os movimentos online, o ensino online, né? Aí eu queria, assim, uma opinião de vocês com relação à organização dos professores, porque a gente sabe que o ensino remoto, né, esse ensino online, ele demanda um tempo, né, para você preparar o material, para você editar, para você, né, conseguir postar, né, salvar numa plataforma bacana que os pais consigam acesso, e se ainda o professor tiver, né, que fazer todo o trabalho que a gente já tem em sala de aula, como que vocês acham que o professor vai se organizar nesses dois movimentos que demandam, né, um tempo, assim, excessivo para a gente conseguir entregar algo de qualidade? É algo que eu não sei te responder, de verdade. Eu não consigo imaginar ainda como vai ser. Nem eu brinco com as amigas que eu tô que nem Alcoólicos Anônimos, um dia por vez, só por hoje, só por hoje. Olha, eu estou na mesma linha da Vivi. Eu entendo essa ansiedade, viu, Amanda? Mas se a gente pensasse em fevereiro, como que seria esse ensino remoto na educação infantil, no ensino fundamental? A gente teria ideia? A gente não teria. Eu não imaginava, quando eu vi a primeira vez educação remota na educação infantil, quando eu li isso, falei assim, gente, o povo está ficando louco, como que vai ser isso, né? Eu não consegui visualizar como seria. E no dia a dia, a gente vai fazendo, né? Frenet fala que a gente aprende quando a gente está fazendo. No caso, ele citava a questão do andar de bicicleta. E eu acho que está sendo bem isso, né? A nossa experiência. Cada dia a gente dá uma pedalada e vai aprendendo a cair menos nesse trajeto. Porque realmente é difícil. Você falou agora em ensino híbrido, que eu ainda não tinha ouvido. Eu li várias recomendações, protocolos, mas eu não tinha lido sobre o híbrido. Eu li sobre diminuir o horário, mas faz todo sentido o híbrido. Porque se não vai dar para todo mundo junto para a escola, como que você vai fazer? Você pode ir um de manhã, um à tarde. Eu não sei também. Vai ter que ser alguma coisa desse tipo. Porque vai ser muito difícil a criança poder continuar 12 horas na creche, como acontece hoje em muitos lugares. Tem lugar que a criança fica 12 horas, ou 11, né? Isso não vai ter mais. É muito difícil. Nós vamos continuar vivendo para ver os próximos capítulos aí. Os novos desafios. Os novos desafios. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Continue participando com a gente dos próximos encontros. A Kaiwa, não vou conseguir falar, Kaiwane, acho que é assim que fala o nome dela. Ela colocou uma mensagem, mas depois apareceu que ela saiu da reunião. Que ela colocou, sim, concordo com a Malu, inclusive a minha priminha de 5 aninhos falou comigo ontem. Cal, então, quando alguém conseguir mandar esse Covid ir embora, eu vou poder voltar para a minha escolinha, né? Mas a mamãe disse que talvez não vai demorar para voltar. E eu e meus coleguinhas não vai poder mais brincar juntos por um tempo. Mas eu queria tanto um abraço da tia Cris e na Carol. Eu não sei se consigo ir, pois não sei se vou resistir. Logo os olhinhos lacrimejou e meu coração partiu. E é o que a gente sente, né? A falta deles, né? Sem dúvida. Enquanto estava aparecendo o seu vídeo, a Érica escreveu aqui, estou com saudade dos meus pequenos. A Cláudia Benetes fez uma pergunta, como acolher essas crianças que vão chorar, se separar dos pais após esse período de convivência intensa? Porque a criança está ficando, é como volta de férias, né, Vivi? É aquela choradeira. A gente, quando começa ali o ano, a gente sempre fala para eles trazerem um objeto de apego, que pode ser um cobertorzinho, um bichinho, e, pelo que tem se falado, não vai poder ter esse objeto de apego. Nossa. Porque pode vir com, né, carregando alguma coisa, você não consegue esterilizar esse objeto de apego. Então, além de todo esse EPI, o objeto de apego que daria ali uma acalmada na criança, não vai poder estar junto com ela. Então, é o desafio a gente vai ter que tentar acalmar a criança à distância, sem nenhum objeto de apego, sem nada que dê segurança para ela,
e ela vai ter que chorar até cansar, não sei. Vai ser mais uma dificuldade, realmente. Eu não estava me lembrando dessa questão do objeto de apego, muito bem lembrado aqui. Só dificuldades, gente, não tem nada fácil. Não. A gente vai ter que continuar lutando. E assim, para gente que, né, somos adultos, temos um esclarecimento, é difícil, imagina para a cabecinha da criança, né? Você vai sair da sua casa, vai ficar longe da sua família, vai ficar com a Pro. Depois eu venho te buscar. Então, assim, tipo, como assim? Eu não podia sair de casa, agora eu posso. Agora eu fico lá, depois me buscam. Mas eu não tenho nenhum contato com as pessoas. Eu vou cair, né? E quando eles caem, a gente vai, acalma, abraça, até eles pararem ali de chorar para a gente poder cuidar do machucado. Não, eles vão ter que se levantar sozinhos. É difícil imaginar esse retorno. Sim, sem dúvida. Você viu essa pergunta aqui, esse comentário da Eli, que ela fala de Maceió, Alagoas? Mantenha um vínculo com a criança e familiares através de grupo de WhatsApp, com postagem de vídeos de histórias cantadas. Nós fazemos, no grupo tem essa interação, que foram as fotos, o cozinhar com a família. A gente também mantém um vínculo dessa maneira, né? Tá bem parecido. A Alessandra disse que o grande problema do ensino remoto é a rotina das famílias, sem dúvida nenhuma, porque imagina que muita mãe está tendo que realizar o trabalho em casa com a criança em casa. Às vezes eu estou em alguma reunião que vem a criança, então você vê a criança abraçando a mãe, às vezes a mãe está falando e a criança vem. Então, realmente, isso é uma situação complicada, né? Por isso que nós optamos, no caso da sala da girafa, em deixar o grupo aberto a semana toda. Então, a gente não fica com o grupo aberto só das 8 às 18. O nosso fica aberto de segunda a sexta. Só fecha no final de semana. Porque os pais chegam do trabalho ou terminam a sua rotina, é o momento que ele consegue interagir com a criança e compartilhar com o grupo. Então, a gente acabou ali, não que a gente trabalhe nesse horário, claro que a gente vê, a gente não resiste, né, a gente acaba olhando, mas a gente não responde. Mas a gente olha. Então, às vezes chega o vídeo ali, você tipo, eu não vou olhar, não, eu vou ver sim, porque eu não aguento. Então, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer saber também se a proposta deu certo, se eles estão gostando do que a gente está podendo oferecer nesse momento. Certo. O José Rogério falou da questão da omissão do MEC, realmente isso é fatídico. A Andreia fez um comentário da Fabiana. O José Rogério parece que quer falar. José Rogério, pode falar. Sim, boa noite a todas, a todos. A questão do MEC é realmente algo preocupante. O MEC não dá um direcionamento, né? Se algo está acontecendo que diz respeito a ensino remoto ou atividades não presenciais no Brasil hoje, isso se dá graças à garra e à determinação de quem faz a educação de base. Isso são as secretarias municipais de educação, algumas secretarias de Estado, e os próprios professores dentro da escola, que com garra, com determinação e verdadeiro compromisso com a educação pública de qualidade, tem, como a gente diz aqui no sertão, se virado nos 30, né, para fazer a coisa acontecer. E a grande preocupação é que, nesse momento, nós estamos, embora de uma maneira muito precária, por ser uma situação inédita, a gente mostra que é capaz e está dando conta do recado, embora que de uma maneira precária, claro, né? Mas está se fazendo o que é possível. Nossa grande preocupação, e eu falo enquanto Secretaria Municipal de Educação, vai ser o pós-pandemia, né? O retorno, como será? O MEC, como vai se posicionar? Como vai orientar? Que diretrizes serão emitidas? Porque isso passa por uma questão muito importante. Se não poderão estar todos os alunos, os 20 ou 30 alunos na sala de aula, vão ser divididos em 2 turmas. Consequentemente, mais professores precisarão ser contratados. E isso passa pela questão do financiamento. O que o MEC tem a nos dizer? Ou seja, nós estamos navegando
por um mar nunca navegado e sem um capitão, né? Então, isso é muito preocupante, porque o nosso compromisso está lá. A gente está fazendo o que é possível nesse momento, mas a gente sabe que as consequências da pandemia não vai passar até o final do ano. Alguma coisa precisa ser feita. A instância maior do país, que deveria conduzir as políticas públicas de educação, simplesmente se omite. E aí eu gostaria de registrar essa minha fala, porque eu creio também que seja uma preocupação de todos nós que estamos aqui hoje. Com certeza. Essa é uma preocupação muito grande. O Robson pede para fazer uma observação, mesmo não sendo docente. Robson? Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Bom, eu não sou docente, mas eu trabalho na educação não formal e tenho contato, né, com a Viviane, com outros professores. Eu acho que, assim, um passo importante agora nessa fase é exatamente um pouco o que o José Rogério falou, que é a dedicação e a garra dos professores. E a união. Eu acredito que, assim, é uma fase diferente, difícil para todos. Nunca ninguém viveu isso. O professor pode ter 30 anos de casa, ele não viveu isso. Então, é tudo novo. Todo mundo tem medo, insegurança, né? E agora é hora do quê? Do que vocês estão fazendo hoje, por exemplo. Criar grupos e se apoiar e não ter medo de perguntar, de pedir ideias, pedir sugestões. As equipes dentro das escolas, eu acho que tem que se apoiar muito. A gente sabe que tem professores que têm dificuldade de como fazer as coisas online, de como trabalhar com as tecnologias. Então, eu acho que, assim, primeiro, não pode ter medo de perguntar, de pedir ajuda. Segundo, a pessoa que recebeu essa solicitação, ou o grupo, não pode também, julgar a pessoa, ela não sabe nada, tá vendo, 30 anos de casa e não sabe nada. Não é assim que funciona. Não pode julgar, tem que ir lá e ajudar. Eu acho que esse é um ponto bastante importante nessa fase difícil e diferente. Muito bem, obrigada, viu, pela sua contribuição. A Alessandra fez uma pergunta se vai poder ter alimentação na escola, almoço, jantar. A gente vai disponibilizar para vocês um protocolo que foi elaborado por várias professoras da área de educação infantil e chama assim: para um retorno à escola e à creche que respeite os direitos fundamentais de crianças, famílias e educadores. Foi publicado agora em maio desse ano. E fala que pode ter refeição sim, porque não vai ter como a gente manter a criança na escola sem refeição. O que muda é o local da refeição. Então, cada criança vai comer dentro da sua sala de aula. Não vai todo mundo para o refeitório, como acontecia anteriormente. Em muitas creches, o berçário, por exemplo, já come dentro do próprio berçário. O seu é assim? A sua escola é assim, Viviane? O berçário come no berçário mesmo, não é? Isso, na sala. Só sai o infantil e o final que sai para comer no refeitório. Isso, o que vai acontecer agora é que todo mundo vai ser igual ao berçário, né? Não vai mais sair todo mundo. E o local, a escola, que não puder fazer isso por algum impedimento, vai sair um número menor para o refeitório e as crianças vão ter que sentar a 1,5 metro de distância, que vai ser uma coisa difícil também. Mas, enfim, é isso que está sendo apontado. A área de refeitório não deve ser mais usada para refeitório, ela vai ser usada para outras atividades. No cenário da creche onde eu estou, a gente não tem as mesas, tem mesas no refeitório. Então, teriam que ter mesas e cadeiras ou banquinhos em todas as salas. Porém, a mesa e o banquinho é o risco de subir, cair e se machucar. Então, a gente vai ter que adaptar isso, como vai ser organizado esse momento da refeição. A gente trabalha o tempo todo para que eles peguem o pratinho, sentem sozinhos, experimentem a comida. Não vai poder ser feito dessa maneira, vai ter que levar o prato pronto até eles,
para ofertar essa comida. E eles têm que sentar numa distância grande, mas as salas, grande, né, em torno de 1 metro, né, de distância de um para o outro. Só que as salas são pequenas. Então, assim, como? Né, o como vem de novo, não que seja impossível, mas como? Exatamente. A Maíra fez uma pergunta aqui sobre a questão do tempo integral, que a gente até já comentou. Criança só vai usar máscaras acima de 2 anos, menos de 2 anos não. E no berçário vai continuar tendo problema de brinquedo na boca, assim, não tem... Vai ser muito difícil manter a limpeza desses brinquedos, né? Normalmente já se toma um cuidado muito grande com isso, e o cuidado vai ter que ser redobrado, né? Vai ter que ter mais limpeza ainda. A Ana fez pergunta de como que está o ensino remoto. Ah, fale, Vivi, desculpa. E assim, a gente fala dos brinquedos pensando sempre no brinquedo que ele pode carregar, o carrinho, a boneca, a bola, eles lambem o escorregador. Eles passam a boca na balança, né? Então, assim, a gente vai ter que restringir o brincar. A gente vai ter que ir com 2, 3 no parque, voltar. Eles não vão poder estar o grupo todo em quase nenhum momento, né? Porque mesmo de máscara, eles tiram a máscara, vão tirar a máscara com certeza, né? No caso da nossa turma, são em torno de 20 alunos por período, e os 20 estariam de máscara por conta da idade. Vai sumir máscara, vai trocar com o amiguinho, os personagens são parecidos, então o cuidado tem que ser também no escorregador, no gira-gira. Sim, bem lembrado, também na área externa, né? A Ana fez pergunta de como que está o ensino remoto no ensino superior, porque a gente está falando do ensino remoto na educação infantil. As escolas particulares, todas estão trabalhando com ensino remoto desde o início da quarentena, e as públicas, algumas estaduais, as federais pararam, elas não começaram, algumas estão começando agora. A Unifesp, por exemplo, vai retomar em agosto. Então, existe uma diferença muito grande entre uma e outra, mas na rede particular está todo mundo utilizando. A Inês pergunta das crianças com deficiência. Na creche, na nossa salinha do inicial, não tem nenhum ainda, né, com laudo, nenhum físico, nem intelectual. No fundamental, eu tenho uma aluna e tenho feito atividades adaptadas, 2 ou 3 folhinhas, mando alguns vídeos, a avó vai buscar na escola essa atividade impressa e ela está realizando. E agora a avó dela está no Face, que a gente montou um grupo no Facebook, então comecei a conversar com a avó dela e vou descobrir agora os caminhos, né? Em São Bernardo, algumas coisas aconteceram em tempos diferentes de Santo André. A Gisele, a sua amiga, que está me dando suporte, ela falou que te conhece, trabalho na mesma escola que ela. Então, ela ajuda a gente e acaba montando as atividades adaptadas, mas é a loteria, a gente manda e espera que faça, mas não tem aquela intervenção pontual e não tem o contato ainda. A Inês ainda também faz um comentário de que algumas escolas de educação infantil que abriram na Europa fecharam, não só de educação infantil, mas em outros níveis também, e teve realmente óbito de bebê. Esse é um risco que a gente pode acontecer, não dá para a gente saber, por isso que eu estou dizendo que, na minha opinião, quanto mais tarde voltar para o presencial, melhor, não tenho a menor dúvida disso. Um comentário, só esse ponto que a Marilena acabou de mencionar, e resgatando alguns comentários lá em cima também, sobre as mães, os pais não quererem levar os seus filhos, né, para a escola nesse momento de retorno. Eu tenho visto em vários grupos aqui, né, que nós estamos participando por conta da comunidade, eu tenho visto vários grupos que os pais já estão procurando defensorias públicas para poder acionar o Estado. Sim. Por conta desses riscos, né? Porque a responsabilidade, de acordo pelo que eu estou verificando, estou lendo e acompanhando, a responsabilidade vai parar sobre a escola e sobre o Estado, ou sobre as secretarias municipais, no caso.
Então, é um ponto aí que é preciso se verificar, e os pais também precisam compreender que é direito deles e responsabilidade para com seus filhos, né? Então, é um ponto de colaboração aí que nós precisamos ter para com as secretarias e com os estados. Muito bem observado, Everton. Obrigada. Posso falar um comentário? Pode, Inês. Então, a gente tem trabalhado, assim, aqui em São Bernardo, a exaustão o tema, né, muito. E quando a gente pensa em educação infantil, a Viviane vai concordar comigo, né, Viviane? Eu não sei se a gente pode chamar, nem agora, nem no retorno próximo, de educação infantil. A gente tem os dois eixos estruturantes, né, norteadores da educação infantil, que é o brincar e cuidar, brincar e interagir. A Viviane já comentou sobre isso. A gente tem os direitos de aprendizagem da criança. Tem toda uma estrutura do que é educação infantil. Então, a gente tem notado muito, e quando entrou o pessoal da comissão, vigilância sanitária, saúde, porque aqui foi formada uma comissão de retorno para estudar todas as viabilidades. A gente colocou muito forte o que é educação infantil, porque, assim, nós invertemos a pergunta aqui, né? A gente fez o contrário. Ao invés de você falar assim, a criança tira a chupeta do outro, ou a criança vai lamber o escorregador, a gente fez o contrário. Então, a criança vai tirar a chupeta do outro e a criança vai lamber o escorregador. E, em cima disso, o que dá para fazer? Porque foi uma conquista muito grande esses direitos, né, da educação infantil e essa concepção de educação infantil, né, a gente pode pensar de outro jeito, né? A gente fala assim, não vai ser educação infantil, vai ser uma coisa, vamos voltar para uma parte mais assistencialista, que já foi uma vez a educação infantil, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem mães que têm que trabalhar, é outro conceito, né? E não uma educação infantil, que é aprovado pela BNCC, né? Por todos os documentos que norteiam a educação infantil, né? Então, a gente meio que assim, inverteu essa pergunta, né? Porque senão a gente já estava caindo naquilo de falar assim, o que a gente faz se, né? Aí a gente estava abrindo mão do que é educação infantil. E, na verdade, ele não quer abrir mão. Foi uma conquista para chegar nesse ponto, né? Do que é o interagir, do que é o brincar, né? O conhecer, todos os campos de experiência, os pequenos grupos, tudo que é estudado na educação infantil, né? Então, realmente, assim, a gente está exaustivo, porque, como eu estou na rede de São Bernardo, eu estou na rede, né, de orientação de educação infantil. Então, a gente, muita discussão, dá a impressão que não está indo para lugar nenhum, mas nós firmamos essa posição de dizer que isso não é educação infantil, entendeu? Ela não tem que ter atividade, educação infantil, a gente nem chama de atividade, não chama de aluno, é criança, a criança tem que brincar, né? E só para efeito de comparação, apesar que a Viviane também está em São Bernardo, né? A gente, naquele portal, todas as orientações que a equipe mandou para o professor, para as escolas, né? Evitar o uso excessivo de celular, então não tem atividades assim. Na verdade, nós estamos fazendo vínculo com a família, deixando o vínculo com a criança assim, o menos possível. Então, a orientação é não mandar para o celular, né? Porque a criança não pode ficar exposta a telas, né? Ela tem que usar o brincar mesmo. Então, foram feitos vários vídeos, tiveram vários problemas, acho que a Vivi também sabe, né? De direitos autorais, por exemplo, as pessoas esquecem que isso existe. Então, eu não posso pegar um livro e contar uma história, a não ser que seja domínio público, eu não posso cantar uma música. A gente tem um problema muito sério de artistas que estão passando fome, né? E alguns artistas na área do infantil, eles estão, assim, com os direitos autorais bem centrados. Então, você pode ver que a prefeitura vai ter uma ação do ECAD daqui a pouco, porque você coloca uma coisa você cantar dentro da escola, né? Outra coisa você colocar nas redes sociais alguma música e tem que pagar direitos autorais pelo letrista, né? Tem que pagar para mesmo a criança cantando, né? Então, o fortalecimento de vínculo é o maior que a gente tem. Então, são vídeos muito curtos, os professores não se empenham, os professores estão maravilhosos, assim, a gente vê cada coisa assim,
de aconchego, né, de conseguir, assim, mandar recado para a criança curto, coisa bem curta mesmo. Tem listas de transmissão do WhatsApp aqui também, está em lista. Tem blog, tem Face, mas mais direcionados aos pais mesmo, assim, o mínimo possível que o pai leve a criança, né, até as telas, né. Mas é assim, uma discussão diária que a gente tem, né, desse retorno. A gente não vê, na verdade, não vai ser educação infantil que vai voltar nesse momento. Tem uma outra coisa também, que são os protocolos que tinham já da H1N1, que foram largados, né? Mas no começo, quando criaram os protocolos da H1N1, o surto já era considerado uma pandemia de igual valor, né? A diferença é que a vacina veio rápido, né? E esse assim, não tem. Então, mas quando a gente lê os protocolos da H1N1, a gente vê várias práticas que a gente fala, nossa, elas deixaram de existir. Se tivessem continuado seguindo os protocolos da H1N1 em creche, em transporte, a gente fica imaginando como é que você vai transportar, são tantas variáveis, mas a gente já tem, até álcool gel tinha da H1N1, né? Então a gente já estaria uma estrutura mais preparada, sabendo que o mundo corre o risco de uma pandemia atrás da outra, cada vez maior, quando você vai invadindo ambientes, né, cada vez mais. Os estudos com morcegos são muito adiantados, quando a gente vai no tema, a gente vê que essa pandemia, 5 anos atrás, era prevista. Então, é uma coisa assim que a gente podia ter se prevenido bem melhor, né, com uma outra estrutura, né? Mas era só para comentar que a Vivi está falando de Santo André, eu fiz dar o pitaco de São Bernardo. Obrigada. Obrigada, Inês. Olha, nós precisamos caminhar para o final. Tem um comentário aqui da Sueli Casarim, que foi minha aluna há muitos e muitos anos atrás, dizendo da diferença da teoria e da prática. A questão da infraestrutura vai ser muito séria para todos os níveis, né, Sueli? Para a educação infantil, fundamental, até no superior, porque na Unifesp mesmo nós temos muitos alunos para uma sala de aula e para o espaço que a gente tem, com pouco espaço de área livre. Então, esse é um grande desafio para a gente. Bebedouro, em ensino superior, a gente tem problema com bebedouro, aqueles bebedouros ainda de com a boca, pia para lavar a mão, banheiro em quantidade insuficiente. Isso vai ser um desafio enorme, muito grande. Nós vamos ter que ir encarando aí, como a Vivi falou, um dia por vez. Por último, nós temos um pedido de palavra. Obrigada, viu, Sueli? Foi a Tatiana Seraim, pediu para falar. Então, não, Renata. É a Renata que pede para falar. A Tatiana desculpa. É verdade, é a Renata. Mas, peraí. É isso mesmo, mas depois ela escreveu, não preciso falar, ou preciso. Renata, se você... A Renata colocou o comentário dela acima. Ah, tá, desculpa. É que a gente vai lendo e tem uma hora que a gente se perde aqui. O chat vai além da reunião, né? A gente vai se localizar. Tinha que printar o chat e colocar lá no Face, a gente continuava a discussão. Olha, a Renata falou assim, Inês está correta, quando eu falo em retrocesso é isso, voltar ao assistencialismo, deixar de ser educação infantil. Eu entendi o posicionamento da Inês, é exatamente isso. E qual o tempo que teremos para repensar o nosso PPP dentro do nosso cenário? Perfeito, Renata, concordo totalmente com você. Essa é uma grande preocupação. Se ao mesmo tempo a gente olha essa experiência da Vivi e fala, olha que interessante, está tendo interação, está tendo isso, está tendo aquilo. Por outro lado, tem tudo isso que você está falando, né, do projeto pedagógico. Por isso que tem sido falado, alguém aqui para cima citou um livro que falava de educação emergencial. É essa questão, nós estamos numa situação de emergência. E eu espero que essa emergência passe, para a gente poder voltar, porque na educação infantil mesmo, quanto tempo de luta para superar o assistencialismo, a gente não pode cair nisso de novo, pelo amor de Deus, né? A gente tem que continuar avançando e não retroceder. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma preocupação grande.
A Márcia está perguntando da disponibilização. Nós estamos gravando, nós vamos disponibilizar em breve. Quando ficar disponível, a gente avisa. A partir de amanhã, vai estar disponível na comunidade já o livro Cartas Meninas e os Meninos e o protocolo para um retorno às escolas e creches que respeita os direitos fundamentais das crianças, famílias e educadores. E lá a gente pode continuar essa discussão, porque essa questão do retorno está só começando, né? Aliás, nem começou. Então, todos vocês estão convidados a ler esse protocolo, e daí a gente vai comentando, isso vai dar certo, isso não vai, isso já deu certo na minha cidade, isso não deu. A gente vai fazendo essa troca de experiência, e como, acho que foi o Robson, é Robson o nome dele, Vivi, que falou da questão de apoio, de um apoiar o outro. A comunidade é uma comunidade de prática que serve exatamente para isso, para um dar apoio para os outros e todos nós aprendermos juntos. Everton, você tem algum aviso antes da gente ir para o encerramento? Não. Podemos encerrar e vamos tirar a nossa famosa selfie do encontro? Selfie, vamos tirar selfie. Vivi, muito obrigada pela sua participação, por você compartilhar com a gente a experiência. Obrigada a todo mundo que participou. O nosso encontro fica mais rico quando todo mundo participa. Estava até difícil de acompanhar o chat aqui, de tanto comentário. É isso que enriquece, a gente vai construindo esse processo junto. Um prazer rever quem fazia tempo que eu não via, como a Sueli. Prazer, Sueli. Lembrem-se que na próxima semana o tema é o negro e a educação. Vai ser um tema muito interessante, que é para todo mundo, da educação infantil ao ensino superior, e a participação de vocês vai ser muito importante também nessa discussão. A Luana está aqui, para mim ela aparece bem no meio da tela, ela está dando um oizinho ali, ó. Ela já está se preparando. Então, acho que a discussão da semana que vem vai ser interessante. A arte da divulgação está linda, no fundo aparece escrito assim, lugar do negro na universidade. Eu amei, o Everton estava muito inspirado. Aliás, ele anda sempre inspirado ultimamente. Gente, obrigada, boa noite. Vamos tirar todo mundo sorriso aí. Vai lá, Everton. O pessoal do Movimentos Docentes pode também tirar e depois compartilhar no grupo para a gente tentar pegar todo mundo que está na tela, tá bom? Tá bom. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Aí. Muito bem, obrigada, gente. Boa noite, até a próxima quinta, às 19 horas. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas trocas. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, gente. Parabéns, Vivi. Obrigada, Inês. Tchau, Parabéns, Gisele. A Gisele está aí também. Agora começa. Tchau. Tchau. Gostei, Vivi, gostei. Sandra, Malu, Amanda, Sandra. A gente vai vendo as carinhas que são as amigas.